abençoar. Em nome de Jesus. Estenda as nossas mãos para cá. Pai Santo, Pai querido, eis aqui o teu ungido, Senhor. Ó Pai, coloca cada palavra, Senhor, em nome de Jesus na boca dele. Usa o teu servo nesta noite. Em nome de Jesus, meu Pai, é o que eu te peço. Fala conosco através do teu servo. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de João. Glória a Deus. No mesmo capítulo 1, vamos tornar a leitura que foi feita introdutoriamente, o tema desta campanha, né? Evangelho de João, capítulo 1, versículo 47. Vamos ler o 46 e 47, né? E perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael aproximando-se e disse ao seu respeito: eis um verdadeiro israelita em quem não há dúvida. Aleluia. Amém? Vamos ficar por aqui. Pode ser, vamos fazer só mais uma oração. Senhor Deus e Pai, nós acabamos de orar, mas também acabamos de ler aqui a Tua palavra, pela qual o Senhor irá falar ao nosso coração. E nós queremos mais uma vez pedir ao Senhor que através dela o Senhor fale ao nosso coração. Ora, Senhor, meu Deus, meu Pai, porque sei da responsabilidade, estou na sua dependência. E por isso, mais uma vez, junto com meus irmãos, me humilho diante do Senhor, pedindo, Senhor, ajuda, conselho, a Tua direção, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Palavra fiel e verdadeira. Palavra digna de toda a aceitação. Temos a certeza de que todos nós que aqui estamos temos um único propósito, um propósito em comum: o desejo de podermos em um dia ver o Senhor Jesus frente a frente, face a face, assim como Ele. Esta foi a promessa que o Senhor nos fez, a salvação da nossa alma. E logo, amados e queridos irmãos, nós temos uma missão, nós temos uma responsabilidade, nós temos também um compromisso assumido com o nosso Senhor. Ele nos fez uma promessa que um dia estaremos juntamente com Ele em toda a eternidade. Ele disse: eu vou e eu vou vos preparar. E se eu for, é porque eu voltarei. E voltando eu, o meu desejo é que vocês sejam meus, e que aonde eu estiver, vocês estejam. Mas nós sabemos, amados e queridos, que esta promessa, a chegar ao meu e ao seu coração, ela teve uma via dolorosa. Existiu e foi necessário que houvesse um sacrifício para que isso fosse possível a cada um de nós, para que essa esperança estivesse
viva e bem acesa no coração de cada um de nós. Romanos capítulo 5, no versículo 4 diz que tudo quanto dantes foi escrito foi para o nosso ensinamento, para que pela consolação da palavra viéssemos nós ter esperança. E aqui nós vemos uma passagem em que, diante do Salvador do mundo, estavam ali aqueles homens sendo recrutados, aqueles homens ali tendo uma primeira experiência juntamente com Jesus, e não podiam eles imaginar quem estava diante deles ali naquele exato momento. E uma indagação interessante ali fora feita por Natanael, dizendo: será que pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Será que pode vir alguma coisa boa de uma cidade pequena, de uma cidade mal falada, de uma cidade desestruturada? Sim, pode. Tanto pode que de lá veio o Salvador. Tanto pode que de lá veio aquele que abriria o caminho para cada um de nós nos achegar a Deus. E muitas das vezes, amados e queridos irmãos, nós somos taxados, somos vistos desta maneira, talvez muitas pessoas não esperam nada de cada um de nós. Talvez muitas pessoas nos olham e nos veem de uma maneira diferente a qual está olhando para cada um de nós o Senhor nosso. O Senhor, Ele olha para a minha vida, o Senhor, Ele olha para a sua vida como um servo. Ali está alguém a quem eu escolhi para ser o anunciador da minha palavra. Talvez alguém olhe para a sua vida e não dê muito crédito, mas o Senhor, Ele olha para mim e para a sua vida dizendo: ali está um povo adquirido, ali está um povo eleito, sacerdócio real, alguém que eu escolhi para anunciar as boas novas. Sabe o que é isso, amados irmãos? A grande responsabilidade que foi dada a cada um de nós. Um peso de responsabilidade está sobre os nossos ombros. Ministros do Evangelho, nação santa, povo adquirido, sacerdócio. Essa é a minha e a sua condição diante dos olhos. E agora está aqui Natanael diante do Senhor dizendo: pode vir alguma coisa boa? A Bíblia diz que o Senhor, Ele escolhe as coisas boas para confundir as pequenas para confundir as grandes, as que não são para confundir aquelas que são. Portanto, amado e querido, a minha vida, a sua vida, ela tem um grande propósito na face da terra e nas mãos do Senhor. Amados, aquele que era visto como nada é aquele que despojou-se de toda a sua glória. Filipenses capítulo
4, versículo 5 diz: que de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve usurpação de querer ser igual a Deus, mas antes aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, e fazendo-se semelhante a um homem, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. As coisas relacionadas a Deus são diferentes da visão do homem, de uma visão natural, de uma visão comum. As coisas com Deus, aquele que é grande, ele precisa se tornar pequeno. Diante dos olhos de Deus, é necessário que o homem venha perder para ele ganhar. E é essa coisa pequena, e é essa pessoa simples, frágil, que somos cada um de nós, que Deus quer confundir aquelas que são grandes, tendo em vista, Deus, que nenhuma carne, que nenhum homem venha se gloriar em si mesmo. Jesus Cristo de Nazaré, ele veio num propósito de reconciliar o homem com Deus. Ele veio num propósito de nos levar à salvação de nossa alma. Diz a Bíblia que todos nós estamos destituídos da glória de Deus. Diz a Bíblia que todos pecaram, mas destituídos estavam da glória de Deus. Diz a Bíblia que Deus olhou do céu e não viu um justo. Mas diz a Bíblia também que pela obediência de um homem, nós podemos nos tornar justos diante dos homens. Nós fomos justificados por Jesus Cristo de Nazaré, pelo seu sacrifício, por ele ter se humilhado. Eu vinha no carro conversando com um pastor e ele me citou uma coisa. Eu perguntei a ele aonde ele havia aceitado a Cristo. Ele disse que não se lembrava exatamente o momento e quando, lembrava os anos, mas ele falou uma palavra que me chamou a atenção, que ele disse: aconteceu algo na minha vida, e 15 dias após, eu pedi a Deus que me aceitasse, e ele me aceitou. E já fazem 15 anos que eu ando na presença do Senhor, que eu comigo. E o que me chama a atenção em tudo isso, amados e queridos irmãos, é que a Bíblia diz que Jesus, ele é o Senhor e também ele é o Salvador. E existe uma grande confusão aonde se interpreta, aonde há uma fala em que as pessoas dizem: eu não tenho que aceitar a Jesus, é Jesus quem tem que me aceitar. E eu penso, amados e queridos, que Jesus, ele sendo o Senhor, existe aí uma necessidade de fato em que nós venhamos aceitá-lo como Senhor.
Jesus ele disse assim: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Jesus, além do nosso Salvador, Ele é Senhor. E para que Jesus ele seja o nosso Salvador, nós precisamos primeiro aceitar Ele como Senhor da nossa vida. Nós precisamos primeiro aceitar o senhorio de Cristo em nossas vidas, para que depois Ele venha ser o nosso Salvador. Então é bem certo e é correto dizer que nós aceitamos a Cristo, que nós aceitamos o Senhor como Senhor da nossa vida, se assim nós desejamos alcançá-los, se assim nós desejamos ser salvos, nós precisamos aceitar a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Primeiro Senhor e após Salvador. E esse que é Senhor de nossas vidas, Ele nos deixou preceitos, Ele nos deixou mandamentos, Ele nos deixou estatutos para que por nós viessem ser seguidos a risco. Ele falou assim: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Aquele que quiser salvar a sua vida, perderá. Correto? Louvado seja o nome santo do Senhor. Aquele que quiser salvar a sua vida, perderá. É necessário então que o sentimento que houve em Jesus Cristo de Nazaré venha a existir e estar na vida de cada um de nós. Esse sentimento de renúncia, esse sentimento de despojo, ele vem estar na minha e na sua vida. E a Bíblia, ela traz a cada um de nós uma série de presentes que precisam ser vividos por cada um de nós. E um desses preceitos é a santidade. 1 João capítulo 1, versículo 13 fala: sede sóbrio, esperai inteiramente na graça que vos foi oferecida na revelação de Cristo Jesus como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que haviam em vós no tempo da vossa ignorância. Portanto, sede santos em toda a vossa maneira de viver. Portanto, escrito está: sede santo, porque eu sou santo. E o que é ser santo? Ser santo é ser separado. Ser santo é ser exclusivo do Senhor. Nós vivemos nesta terra, nós vivemos neste mundo, mas nós não somos deste mundo. Como o Senhor já falou ao nosso coração, nós somos uma nação eleita, nós somos um povo adquirido, nós somos o sacerdócio real. 1 Coríntios no capítulo 4, a Bíblia diz que nós devemos ser reconhecidos como ministros, representantes do reino dos céus na face da terra. Isso significa dizer que a nossa conduta, que a nossa maneira de viver, que a nossa maneira de falar, que o
um homem, uma mulher. Isso representa a santidade, a separação, em toda maneira, em todos os aspectos relacionados às nossas vidas. Um outro preceito deixado por Cristo à vida de cada um de nós é a obediência. Obediência à sua palavra. Hebreus capítulo 5, versículo 8 e 9 diz que ainda que ele era filho, ele aprendeu a obediência. Pelaquilo que ele padeceu e sendo ele consumado, ele foi a causa de eterna salvação para todos aqueles que lhe obedecem. E quando nós dizemos estar em Cristo, nós estamos concordando em andar assim como Cristo. Aquele que diz estar em Cristo deve andar como Ele. Ele foi obediente até a morte. E morte de Cristo. Nós temos pastor, nós temos lideranças, nós temos principalmente a palavra, a qual deve ser obedecida a cada dia por cada um de nós, para nós podermos alcançar. E essa palavra que exige de nós obediência, ela fala do Salmo 119, no versículo 9: como endireitará o conselho dos seus estatutos, observando segundo a tua palavra. A nossa vida se endireita, a nossa vida se conserta quando a gente pega a nossa vida e compara ela juntamente com a palavra. E a palavra, ela tem que deve fazer esse efeito na vida de cada um de nós. Parece, amados e queridos, estranho, mas o Senhor, Ele está preocupado com a minha e com a tua vida. O Senhor, Ele está preocupado com cada um de nós. Sabe por quê? Porque em um dia o Senhor olhou para o seu povo, a menina dos seus olhos, e viu o seu povo em aflição, em exaustão no Egito. E o Senhor desejou agora libertar o seu povo e conduzi-los e levá-los a uma terra que emana leite e mel. E o Senhor manifestou o poder. E o Senhor desceu nesta terra, realizou milagres, sinais, prodígios para tirar aquele povo da exaustão debaixo de uma promessa de uma terra larga e boa que emana leite e mel. E assim o Senhor o fez em tirá-los da exaustão. Mas em meio à sua trajetória, em meio à sua caminhada, o povo agora começou a se esquecer da lei, da palavra, dos mandamentos, daquilo que Deus a eles havia ensinado. E todos nós sabemos o que aconteceu: sucumbiram, pereceram no deserto. Não receberam uma promessa a não ser Josué e Caleb. Aqueles que ouviram, que receberam a palavra, morreram no deserto. E o escritor aos Hebreus, ele disse assim: exorta uns aos outros, no tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós endureça o vosso coração pelo engano do pecado.
que nós não venhamos cometer os mesmos erros que os nossos irmãos antepassados cometeram, que debaixo de promessa não é receberam. A promessa está diante de cada um de nós, mas agora nós dependemos e precisamos de abraçar, de agarrar firme a palavra. E essa palavra ensina a renúncia. Essa palavra ensina a abster-se. E essa palavra ensina a negar a si mesmo. E essa palavra ensina a renunciar, a viver uma vida santa, uma vida de santidade separada, diferenciada. E nessa noite, o Senhor está falando ao meu e ao teu coração, que tem uma promessa, e que Ele quer cumprir essa promessa. Mas o Senhor nos alerta a vigiar. O Senhor nos alerta a examinar as Escrituras e cuidar, ter nelas a vida eterna, porque elas testificam de Cristo. O Senhor nos convida a examinar a palavra e comparar ela a nossas vidas, para que nós venhamos ver se não há nada em cada um de nós que possa impedir de nós alcançarmos essa tão grande salvação. Sabe por que o Senhor nos exorta? Sabe por que o Senhor nos desperta? Porque o Senhor nos ama. A Bíblia diz que o Senhor castiga, que Ele corrige, que Ele açoita a todo aquele que Ele ama, a todo aquele que Ele recebeu por filho. Se nós olharmos para a Bíblia Sagrada, o Senhor levantou tantos homens, deu a todos eles autoridade, deu a todos eles condições extraordinárias na face da terra. Mas assim como nós, eles eram sujeitos a muitas coisas. Moisés fez uma grande missão para Deus, mas o Senhor disse: não vai entrar na terra. Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas ele não pôde construir um templo. O engano do pecado é uma coisa tão grande, é uma coisa tão séria, que o homem muitas vezes não percebe. Urias era um dos valentes de Davi. Davi, ele cometeu um adultério com a esposa do seu grande amigo. E Davi tinha consciência de que aquele homem era seu grande amigo. E a prova disso é que ele deu a sentença de morte a Urias na sua própria mão, e aquele homem fiel levou até o capitão. Sabe o que quer dizer isso? Que nós temos sujeições ao reino, e que muitas vezes nós não conseguimos nem mesmo enxergar algumas atitudes em nossas vidas, e que podem ser elas empecilhos ou impedimentos para que nós venhamos alcançar a salvação de nossa alma. Nós não temos aqui a intenção nem autoridade para julgar a pessoa. Jesus disse: eu mesmo não vim julgar, porque eu já tenho dito. A palavra que é pregada e evangelizada no meio de nós. Eu sei, irmãos, que numa campanha
Nós esperamos muitas coisas, mas existe uma hora, um momento, em que Deus ele também quer falar de uma maneira diferente ao nosso coração. Ele quer nos alertar do perigo deste mundo, do perigo do pecado. Ele quer nos alertar do perigo do nosso inimigo, do nosso adversário, que está ao nosso derredor, bramando, rugindo como um leão, querendo que ele possa tragar. O Senhor, ele quer nos despertar do perigo que nós corremos na face desta terra, enquanto aqui nós estamos. O escritor dos Hebreus, ele disse que nós vamos nos fazer participantes de Cristo, se nós retivermos a confissão da nossa esperança até o final. Você viu Paulo falando aos Gálatas? Começou no Espírito dele. O dia que nós aceitamos a Cristo, ele foi muito importante. Os nossos nomes foram escritos no céu. O dia que nós aceitamos a Cristo, houve uma grande festa lá no céu. Mas esse não foi o dia mais importante. O dia mais importante para cada um de nós será o dia do fim. Será o dia o qual nós iremos terminar a batalha. O começo não foi o dia mais importante. O dia mais importante de nossa vida será o dia. Será o dia da decisão. Será o dia em que nós iremos prestar conta diante do nosso Deus, do nosso Senhor. Será o dia em que o Senhor irá estar frente a frente, face a face, com cada um de nós, e nós vamos a Ele apresentar as nossas obras. Pregou, preguei. Louvou, maravilhoso. Viveu a palavra, obedeceu os comandos, separou a sua vida, e é isso que vai contar diante do nosso Deus, do nosso Senhor. Gálatas, capítulo 5. Paulo ele cita ali uma série de questões que no final ele disse que aquele que pratica tais coisas não entrará no reino dos céus. E ele fala de iras, de pelejas, contendas, dissensões, heresias, vaidades, idolatrias e coisas semelhantes a essa. O homem não vai herdar o reino dos céus. Por isso, irmãos, atenta o que Deus está falando ao teu coração, ao meu coração na noite de hoje, de uma maneira bem simples. O Senhor está despertando o meu e o teu coração para uma revisão. O salmista disse: Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelos caminhos eternos. Aleluia. Nós podemos e devemos nos preocupar com essas coisas, irmãos, porque no dia que eu pensar, no dia que você pensar que é perfeito, no dia que eu pensar e que você pensar que já está tudo ganho, nós podemos tropeçar. O salmista ele diz: Senhor, alumia os meus olhos, para que eu não adormeça na noite.
induzindo eu a vacilar. Não se alegre, o meu adversário. Existe esse perigo de nós adormecermos na morte, ou seja, de nós estarmos praticando, cometendo delitos, questões que até nos parecem ser naturais, comuns e direitas, mas diante dos olhos de Deus não são as coisas grandes que vão ter mais peso naquele dia, porque as coisas grandes são as que a gente se preocupa. A gente tem medo do leão, a gente tem medo do gigante, e com ele a gente se preocupa. Mas as coisas pequeninas, aquelas formiguinhas, aquelas coisinhas que são supérfluas, aquelas coisinhas que na verdade, de fato, não irão fazer falta alguma em nossas vidas, mas que nós nos agarramos para poder servir melhor ao Senhor, para dar o melhor de cada um de nós ao Senhor, para santificar a nossa vida cada dia, cada vez mais ao Senhor. Quem já ouviu na Bíblia o Senhor dizer que vai santificar o seu nome? O Senhor fazer coisas terríveis para que o seu nome seja separado, para que o seu nome seja santificado. Quem já viu o Senhor mandar exterminar uma nação, mulher, velhos, crianças e jovens, para que não ficassem raízes, para que não ficassem máculas? E o Senhor, Ele quer isso de cada um de nós: santificação, santidade, separação, porque o desejo de Deus é que nós estejamos com Ele lá em eternidade. O desejo de Deus é que nós estejamos no céu juntamente com Ele. Ele não poupou o seu Filho, Ele entregou o seu unigênito Filho para que nós, crendo nele, sejamos salvos. Lembra que Jesus era rei? Lembra que Jesus era Deus? Ele se despojou do seu trono de glória. Ele se fez homem, se fez servo. Às vezes, meu irmão, tem coisa pequena que não faz falta, mas a gente não dá. Tem coisa pequenininha que não vai fazer diferença nenhuma, mas a gente não deixa para ficar mais bonito, para ficar mais santo, para ficar mais crente. Mas o Senhor está nos dizendo. Sabe por quê? A Bíblia diz que um abismo chama o outro. A Bíblia diz que uma coisa nos leva a outra. Se nós não atentamos em fugir da aparência de tudo, eu digo para vocês, irmãos, eu queria entrar na palavra de uma maneira bem diferente. Mas é assim que o Senhor está acontecendo. O Senhor está preocupado com o nós. O Senhor está preocupado com o nosso. E por isso Ele nos exorta. Por isso Ele nos convence. Por isso Ele nos admoesta, desejando abrir os nossos olhos, desejando nos conduzir ao caminho da salvação e da vida eterna.
O céu, ele não é fácil. O céu, ele não vai ser fácil. Mas tudo o que é necessário, tudo o que nós dependemos, o Senhor nos dá. Ele nos deu o seu Espírito. Depois que nós ouvimos a palavra da verdade, depois que nela nós cremos, o Senhor nos selou com o Espírito Santo. E o Espírito Santo é aquele que prepara a igreja para o dia de escolha. O Espírito Santo é o penhor da promessa de Deus. O selo que nós temos é a garantia de que nós somos diferentes, de que nós somos cidadãos do céu. E o Senhor nos deu assim, para que nós venhamos lê-la, para que nós venhamos viver, aplicá-la na nossa vida, para nós chegar à salvação, para nós chegar ao céu. Nós que éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados por Deus. A inimizade que existia entre nós e Deus, ela foi pacificada por Cristo. A Bíblia diz que o amor do mundo é inimizade contra. Quando nós não conhecíamos a Cristo, quando nós não éramos servos de Cristo, automaticamente nós nos fazíamos inimigos. E agora Jesus pacificou essa inimizade. Ele nos fez chegar. E tudo quanto eu perder aqui nesta terra, por amor do Evangelho, por amor de Deus, eu estou ganhando luz. Eu estou ganhando luz. O que a gente fecha na terra, a gente abre. O que a gente perde para a terra, a gente ganha. O Evangelho, no coração de muita gente, é simplesmente uma mera opção de escolha de vida, assim como alguém escolhe ser um advogado, ser um médico. Mas o Evangelho é uma questão de vida e de morte, uma questão de céu e de inferno. Do Evangelho depende a salvação da nossa alma. Esse Evangelho ele é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. E este Evangelho, ele tem regras, ele tem palavras, ele tem estatutos que devem ser obedecidos por cada dia. Aquela cidadinha pequena, de onde ninguém dava nada, o Senhor tirou o Salvador da minha pequena vida, da sua pequena vida. Deus agora, Ele quer expandir este Evangelho para que muitos outros tantos sejam alcançados por Ele. Glória a Deus, aleluia. E a palavra que sair da minha boca, que sair da sua boca, ela precisa ter peso, ela precisa ter crédito, para que o Espírito de Deus opere e trabalhe naquele coração faminto e sedento, que vai receber a palavra que sai da minha e da sua boca. Você é importante para Deus. Nós somos importantes para Deus. Deus ele conta com cada
para anunciar e levar esta palavra. Mas Deus espera, amados e queridos irmãos, que nós sejamos de fato condutores de vidas e de almas ao reino dos céus. O Senhor, Ele está falando ao nosso coração para a gente guardar o peso dessa responsabilidade, para a gente lembrar. A Bíblia diz que nós somos estimuladores dos outros. Amai, considerai-vos uns aos outros, para vos estimular a caridade e as boas obras. A gente se estimula, a gente se exorta, a gente se admoesta, para que em momento e em tempo algum sejamos pegos de surpresa pelo engano do pecado, assim como aconteceu com nossos irmãos antepassado. E essa é a palavra que eu quero fechar o coração de cada um de nós. Se nós estivermos dentro da palavra, nós vamos estar dentro da promessa do Senhor. Se a gente fugir da palavra, nós vamos estar fora da promessa do Senhor. Então, que Deus abençoe a vida de todos, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Essa é a palavra da verdade, né? Uma palavra para nos confrontar. Essa é a palavra de Deus. A palavra de Deus, eu costumo dizer que ela não serve para ficar massageando o ego, não. É para confrontar mesmo. Porque o reino dos céus, ele é conquistado à força. E vamos manter uma vida santa. Vamos deixar aquelas coisas pequenas. Ele falou uma coisa interessante aqui. Existem coisas pequenas, são pequenas, parece que não tem importância nenhuma. Ah, Deus não vai olhar isso. É isso que Deus está olhando. Deus está olhando tudo. Ele está olhando, os olhos dele são como chamas de fogo. Se nós quisermos, escrevemos o livro da vida, nós aceitamos, como ele falou. Agora o que importa é o fim. Porque naquele dia que nós já se apresentarmos diante dele. E aí? E aí, como é que está a sua vida nessa noite? Hoje é o fim da campanha. Hoje finalizou a campanha. Quando Jesus fala para Natanael, ele fala sem dor. Israelita sem dor. Estamos sem dor. Há alguma coisa que arrona a sua conduta? Se há algo que precisa ser restaurado, se você fez algo que desagradou o Senhor, o momento é agora também de pedir perdão ao Senhor, e de dizer ao Senhor: Senhor, eu me arrependo, me perdoa, porque o Senhor, Ele é misericordioso. E não, olha só, vou falar uma coisa para você: a salvação, ela não tem preço não, tá? O preço já foi pago na cruz do Calvário, mas não tem dinheiro que compra, não tem poder que compra. A salvação é muito importante, ela vale muito mais do que qualquer coisa, até porque cura. Eu falo a verdade, tem pessoa que pode se levantar da cadeira de roda e ir lá para fora, mas perder a salvação. Agora, se você sair daqui com a certeza da tua salvação, meu filho, é a melhor coisa que tem. Que Deus possa abençoar o presbítero Valdo, em nome de Jesus, toda a sua família. Depois eu te peço, coloque aquilo que você for no lugar do pedido de oração. Nós estamos sempre orando ali. Se você quiser, pode escrever, coloque no coração, vamos estar orando. Que Deus abençoe a tua vida, tá, presbítero? Sabe o que Deus mandou falar para você? A palavra do Senhor está gravada dentro do teu coração. Espera só mais um pouquinho e verás o que eu vou fazer. Eu tenho visto que muitas vezes você tem clamado no deserto. Muitas vezes você tem clamado no deserto onde tem pessoas que escutam, mas entra no ouvido e sai do outro. Mas o que mais interessa para mim, manda dizer o Senhor, é que tu tens falado a minha verdade, a minha palavra, assim como eu tenho
tenho te mandado fazer. Aleluia. Vamos orar para os pedidos de oração que está ali, em nome de Jesus. Missionário, por favor. Aleluia. Irmãos, domingo, se em nome de Jesus, se for a vontade dele, primeiramente, não estiver chovendo, estarei fazendo evangelismo. Quem quiser vir, eu não obrigo ninguém, não estou fazendo convocação, tem pastor, não. Eu estarei aqui às 10 horas da manhã, domingo, para fazer evangelismo. Quem quiser ir comigo, vamos fazer evangelismo para resgatar almas, irmãos. Isso é muito importante. Tem muita alma perdida aí, ó, morrendo, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Pai amado, Pai santo, nós apresentamos a Ti, ó Deus, o clamor dos Teus servos, os pedidos de oração, meu Deus. Contempla, meu Deus, cada necessidade, Pai, colocada aqui, cura de enfermidade. Ó Deus, abre portas, meu Deus, em nome de Jesus, quebra cadeias, meu Pai, palavras de maldição, vícios, meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai amado, Faça milagre. ó Deus amado, Nós cremos. em nome de Jesus, ó Pai, quantos pedidos de libertação, Pai, quantos pedidos de libertação, Pai, age na vida dos nossos familiares, meu Deus, ó Senhor, que eles sintam desejo, meu Deus, de ter uma vida transformada, uma vida de intimidade contigo, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, abençoa cada um, repreenda, Pai, todo mal, em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus, aleluia. Deus tem feito milagres, tá? E o seu está próximo, né? Aguarda um pouquinho, tá bom? Está sendo provado para ser aprovado. Acalma o teu coração. Glórias a Deus, aleluia. Em nome de Jesus. Domingo, irmãos, a igreja toda, não falta não. Domingo é consagração de obreiros. É a primeira consagração de obreiros da Igreja Evangélica do Caminho. É um dia especial, porque é Deus. Eu falei com Deus que eu não iria, eu não sou de consagrar, eu não consagro ninguém não. Eu só faço algo se Deus mandar. Se Deus, porque eu quero dar só um exemplo aqui rápido, eu tenho até 9h15, só para vocês terem ideia de uma coisa. Logo quando começou a Igreja Evangélica do Caminho, existiu um casal, depois você corta, tá? Existiu um casal. Esse casal, eles começaram conosco, foram os primeiros casais.